Você que ainda pensa que treinamento funcional é aquela velha sequência de exercícios mirabolantes, equilíbrio em disco, exercício na bola, fica nesse vídeo para você entender de fato o conceito de treinamento funcional. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber as notificações de tudo que rola no mundo do treinamento de força e de uma forma geral. E para a gente começar o entendimento da modalidade de treinamento funcional, do conceito de treinamento funcional, vou trazer um conceito primeiro de exercício. Na verdade, qual que é o objetivo da gente fazer um exercício? O exercício em si, ele é para a gente melhorar uma tarefa específica. Por exemplo, eu estou fazendo um agachamento, automaticamente estou melhorando a tarefa de agachar e isso se tem transferência para outras tarefas, assim como tarefas de atividades do dia a dia. Se eu estou fazendo um exercício de velocidade, automaticamente eu estou melhorando aquela minha capacidade de correr numa determinada velocidade. Se eu estou fazendo exercício de agilidade, a mesma coisa, estou melhorando a minha capacidade de mudança de direção e assim consecutivamente. Então, todo exercício a gente deve levar em consideração que ele tem como objetivo principal melhorar uma tarefa específica. E não só como a maioria dos professores pensa, que o exercício serve só para emagrecer ou para ganhar massa muscular. Não, o principal objetivo do exercício é trabalhar o condicionamento, a tarefa específica que aquele exercício quer melhorar. E para a gente começar o entendimento do treinamento funcional, a gente deve levar em consideração para que você vai aplicar esse treinamento funcional. O treinamento funcional para algum esporte pode ser um treinamento funcional voltado para o esporte. E vai depender de você, profissional de educação física ou mesmo fisioterapeuta que vai usar o treinamento funcional. Você vai selecionar, você vai ver a atividade que essa pessoa vai fazer, que esse indivíduo vai fazer, e você vai selecionar os melhores exercícios que se adequam a essa atividade. Você vai selecionar os melhores exercícios que vão melhorar aquela tarefa específica. Se o cara joga futebol, se o cara joga rugby, se o cara joga vôlei, qual capacidade que esse indivíduo precisa melhorar. E agora o Ricardo vai falar sobre um outro tema muito importante que também tem transferência com o treinamento funcional, que é exercícios para atividades da vida diária de modo geral. Exatamente. Eu acho que um ponto importante também, professor, a gente já derruba aqui sobre terra essa questão daquela sequência de, a gente já via muito disso, costumava acontecer de a gente chegar em muitas academias e ver aquela sala lotada, aquele monte de alunos fazendo aquela aula de circuito gigantesca, e aí a gente tem que parar e se perguntar se de fato realmente, claro, tem muitos exercícios, é claro que se ele fez uma sequência com 20 exercícios, vai ter todos os exercícios que de fato ele precisa ali para melhorar uma determinada capacidade. Mas acho que um ponto que ele vai entrar um pouquinho mais à frente, a gente pode até voltar nessa questão. Mas a gente tem que pensar, já derruba sobre terra isso daí, a gente pensar que é só jogar aquela sequência e pronto, ele vai melhorar e resolver o problema do aluno. A gente tem que pensar na questão da fadiga. Pensar no índice de fadiga desse indivíduo, se você colocou 10, 15 exercícios para ele na sequência, será que de fato você está melhorando essa determinada capacidade? Pensar na agilidade, pensar na força, pensar na potência? Não está melhorando. A gente até fez lives falando sobre treinamentos até a falha, você levar esse indivíduo até um ponto extremo ali. Claro que são casos e casos, a gente não está falando aqui nada de algumas modalidades aí que pede para, não vamos levar até a falha o treinamento, mas a gente pensando na melhora de uma determinada capacidade e pensando naquela questão da qualidade do movimento e o gesto motor, se avaliando o movimento desse indivíduo e perceber que ele não está conseguindo mais executar o movimento de forma correta, padrão técnico do movimento já está sendo afetado, então está sendo funcional o exercício? Quer dizer que já passou muito do limite que ele suporta. Um exemplo simples que a gente sempre pode dar, que é o quê? É muito comum ver em aulas de treinamento funcional, salto e encaixote. Qual que é o objetivo do salto e encaixote? Automaticamente é melhorar a potência, melhorar a força que esse indivíduo aplica no solo para chegar a uma determinada altura. E basicamente
Em muitas aulas de treinamento funcional, a gente vê esse exercício de salto em caixote no meio de treinamentos em circuito, ou seja, o cara está fazendo uma prancha, depois sai, vai fazer um agachamento isométrico, aí depois sai, vai fazer corrida em deslocamento, e depois sai e vai fazer o salto em caixote. No momento que ele já chegou com uma fadiga, com o membro inferior já totalmente extenuado, Sobre então, fundo de fadiga no próximo exercício que iria de fato melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? Ou seja, se a gente pensou um exercício para melhorar essa capacidade, porém a forma com que a gente posicionou ele dentro desse circuito vai fazer com que ele perca eficiência. Ou seja, ele não vai melhorar a potência e o risco de lesão só aumenta nesse caso. Então acho que o pessoal conseguiu pegar aqui essa ideia que a gente está tentando transmitir para eles, professor. Galera, não é só uma sequência, você jogou lá, sai de um, vai para o outro e vai para o outro. Isso já é antigo. A gente tem que pensar em estruturar, em planejar esse treinamento funcional de forma que realmente vai melhorar aquela determinada capacidade. A gente pensar assim de uma forma bem mais aprofundada mesmo, pensando no treinamento. Não só o treinamento de força, mas outras vertentes aí que sim pode ser melhorada com o treinamento funcional. E aí a gente pensar aqui na transferência para a rotina da vida diária. Poxa, como que eu vou estruturar esse programa de treinamento, esse treinamento funcional, pensando na rotina da vida diária das pessoas? A gente não pode pensar só na questão, no quesito atleta, alto rendimento. A gente tem que pensar também no indivíduo que chega até a academia. E a gente vê em muitas academias que tem um treinamento funcional. Aí, claro que evoluiu, né? A gente sabe que tem muitas academias que já trabalham, com um treinamento funcional mais adequado, mais bem estruturado, mais bem elaborado, de acordo com o que a ciência apresenta aí, em cima desse conceito de treinamento funcional. Mas a gente sabe que ainda existe aquela velha sequência. Então o que a gente está tentando mostrar aqui é que, de fato, essa sequência pode não ser mais eficiente. E sim que 1, ou 2, ou 3 exercícios vai, de fato, melhorar aquilo que precisa ser melhorado para esse aluno. Então, a gente tem que repensar esse conceito, estudar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais nessa questão exercício, treinamento funcional. E pensando na transferência para a rotina da vida diária e pensando no indivíduo normal, tem que ter muita cautela, até porque se esse aluno ele chega 2, 3 vezes na semana fazendo essa mesma sequência, mais cedo ou mais tarde ele vai se lesionar, com certeza. E a gente deve pensar também o que é um exercício funcional. Como eu já falei, funcional para quê? Qual modalidade ele vai praticar? Ou se é basicamente treinamento funcional voltado para a melhora das capacidades que ele utiliza ali no dia a dia. Melhora de força, melhora de potência, etc. E uma das coisas que a gente deve levar em consideração é o quê? Qual habilidade eu quero melhorar? Qual capacidade eu quero melhorar? Eu quero melhorar, fazer com que esse indivíduo suba a escada de forma mais rápida ali, mais eficiente, sem cansar tanto, sem ter essa fadiga que a gente comentou agora. Se for isso, muitos exercícios do treinamento de força clássico pode ser muito funcional. Com certeza. Agora, se a gente começar a parar e pensar, nossa, mas qual exercício que eu vou começar a utilizar pensando no treinamento de força? Exercícios em máquinas ou exercícios livres? O que se transfere mais para a vida diária de uma pessoa? Exercícios livres, até porque os exercícios em máquina eles não produzem aquele mesmo efeito dos exercícios livres, que são exercícios multiarticulares. Você tem a questão da cocontração, se a gente for pensar ali em membros inferiores, cocontração entre anterior e posterior, acionando ao mesmo tempo, uma sequência de músculos acionando para fazer com que aquele indivíduo realize aquela tarefa, região central do corpo, do core, acionando e fazendo com que essa transmissão de força para membros inferiores seja eficiente. Então, é uma série de coisas que a gente deve levar em consideração. Mas fazer a cadeira extensora não é funcional? A gente pode considerar muito pouco funcional. Então, não existe nenhum exercício que não seja funcional, que não vá melhorar essa capacidade. Essa é a pergunta que eu ia trazer para eles aqui, A gente se questionar existe exercício que não é funcional? Esse que é um ponto que tem que ser levantado. Mas se saiu desse contexto, desse cenário circuito, não é mais funcional? Uhum. Não tem como a gente pensar dessa forma, seria um erro gigantesco pensar dessa forma. É só a gente pensar quanto aquele exercício vai melhorar para aquela pessoa. Será que se eu passar só a cadeira extensora para aquele indivíduo idoso vai melhorar 0? Não vai melhorar 0, vai melhorar um pouco.
Mas se eu passasse um agachamento, sentar e levantar no banco para aquele idoso, ia ser melhor do que a cadeira extensora? Muito provavelmente, pensando em transferência para a atividade diária dele, seria muito mais eficiente. Então, a gente deve pensar quão funcional é aquele exercício e quanto aquele exercício vai me ajudar nas tarefas do dia a dia. Exato, professor, eu trouxe um ponto legal aqui, que a sequência do exercício, a gente até falou um pouquinho no começo. Então, é muito importante essa questão da sequência do exercício. Até nas nossas lives, a gente fez uma live até fazendo um paralelo, né? Claro, não é comparando, mas um paralelo ali entre o treinamento de força tradicional, a musculação, e o treinamento funcional, né? Que muitos têm o costume de separar isso aí, né? O treinamento funcional é um, o treinamento de força é outro. Os dois são treinamento de força. Só que lá dentro do treinamento funcional, como o professor Rodrigo acabou de mencionar aqui, a gente consegue trabalhar outras capacidades. Agora, no treinamento de força, a musculação tradicional, que é um treinamento funcional, sem sombra de dúvidas, é o treinamento tradicional que a maioria das pessoas praticam, ele é mais direcionado para um objetivo específico, né? Aumentar os ganhos de força, o nível de força assim, de forma muito mais abrangente, a hipertrofia de uma forma geral. Trabalha muito em cima dessa questão da estética corporal, né? A gente pensar nesse treinamento mais voltado para a musculação, o treinamento de força tradicional. Mas, pessoal, tudo é funcional. A gente tem que colocar isso em mente e abraçar essa ideia que todo exercício é funcional e que são formas diferentes de você trabalhar com treinamento de força. Uma sequência de 2, 3, 4 exercícios, mas aí você tem que avaliar. São N questões que tem que ser avaliadas, principalmente essa questão da fadiga, sim, a condição, e tem capacidade de fazer os 3, 4 exercícios objetivo, e sair no quarto exercício bem, se recuperar para uma próxima, são 2 séries, são 3 séries, então tem pontos que tem que ser levados em consideração no momento dessa prescrição do treinamento funcional, a gente pensando nessa sequência de mais de 1 ou 2 ou 3 exercícios, né? Mas tudo é funcional de uma forma geral. Ou seja, o treinamento de força ele está dentro do treinamento funcional, com certeza. Obviamente que pensando em funcionalidade, no treinamento funcional usa-se mais exercícios com peso livre, né, como levantamento terra, fundo, agachamento, flexão de braço, até mesmo supino é muito utilizado no treinamento funcional, e muito menos exercícios em máquinas, pensando já nessa transferência, na melhora da funcionalidade. Mas como eu falei, fazer exercícios em máquinas não é zero funcional. Pode melhorar um pouco a capacidade funcional desse indivíduo, mas obviamente os exercícios livres melhoram mais essa condição. E outras, além disso, dentro do treinamento funcional você tem outras habilidades que você pode melhorar, como agilidade, velocidade, mudança de direção. Então, o treinamento funcional ele é muito parecido com o conceito de treinamento desportivo, de modo geral, que é você utilizar o treinamento para melhorar uma capacidade. Então, você selecionar aqueles exercícios específicos que esse indivíduo precisa melhorar aquela capacidade. Então, de acordo com o objetivo do aluno, né? Que você fez aquela avaliação, o profissional, ele já vai ter em mente, poxa, o que de fato qual exercício que vai ser mais eficiente, exatamente, mais funcional para aquele indivíduo. Eu acho que parte desse princípio, é você avaliar e você ter todo esse cuidado, toda essa cautela no momento da prescrição e ter, né, como principal objetivo melhorar o que tem que ser melhorado ali na rotina da vida diária dos alunos, ou que seja do esporte, do alto rendimento, independente de qual seja aí o indivíduo que a gente vai encontrar. Eu acho que é isso, hein, professor? Pessoal, acho que deu para esclarecer grande parte aí do que é o treinamento funcional. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente tenta esclarecer para você. Espero que esse vídeo tenha conseguido abrir um pouquinho a cabeça e esclarecer um pouco mais sobre o treinamento funcional, sobre a mescla de treinamento de força, velocidade, agilidade, o que é e como englobar isso dentro da nossa sequência de treinamento. Espero vocês no próximo vídeo do Instituto Corpo e Movimento. É isso aí, galera. Valeu!